Adoramos para todo sempre o nome do Rei, o Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o único digno de ser adorado. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, sempre o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Estaremos agora ministrando na aula 70A, Posição em Cristo. É o tema, né? Dentro de uma abordagem estaremos falando sobre humildade. Consciência é uma consciência de soberania. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, a palavra do Senhor nos dá conta: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O orador aqui, evidentemente, é Jesus Cristo. Em João, no capítulo 13, logo no início, a partir do versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viria de Deus e voltaria para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Que mudança radical de atitude, né, amados? Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes
para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ah, queridos, que palavra tremenda, né? Amados, entenda que humildade é o resultado da consciência da sua soberania. Isso é ser humilde. Quando você tem consciência que Deus te colocou em soberania. Com o subordinado, nós exercemos o quê? Liderança, evidentemente. Com o superior, nós exercemos obediência. Porém, é com o igual que nós exercemos humildade. Amados, os homens mais santos são sempre os mais humildes. E os mais humildes são sempre homens que trazem os sinais da cruz no seu caráter. Entenda isso. Passando para uma parte conclusiva, nós queremos deixar muito claro, até ratificar, que a cruz que terminou a vida terrena de Jesus põe agora um fim no pecador. Sim. E o poder que levantou Cristo dentre os mortos, agora o levanta para uma nova vida em Cristo. Entenda, queridos, que quando a morte matou Jesus, ela acabou se autodestruindo. Porque a cruz, ela foi o tribunal que sentenciou a morte da morte na morte de Cristo. Não há a menor evidência de fracasso na morte de Jesus Cristo. Ele realizou uma proeza inigualável sobre o madeiro. Amados. Agora, note, Jesus pregado na cruz era modelo de sucesso? Pense nisso. Um grande desafio teológico para a igreja primitiva foi conciliar a morte indigente de Jesus na cruz com a sua ressurreição em glória. Um grande desafio, que para muitos até hoje continua sendo, posto que ambos os fatos têm a mesma origem, ou seja, o próprio Deus. Queridos, os judeus argumentavam, baseados em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, o seguinte: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É isso que a lei de Moisés dizia. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, cruz é símbolo de maldição, sempre foi. É uma especulação teológica para levar as pessoas à maldição. Todavia, Paulo declara em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, nunca aceite na sua vida esse símbolo da cruz. É símbolo de maldição. O que nós temos é a obra de Jesus na cruz. Aí sim. É importante dizer que a ressurreição torna sublime o significado da obra que Jesus realizou na cruz. Sim. A grandeza da ressurreição é proporcional a desta gloriosa obra. Amados, é a obra que Jesus realizou na cruz. A glória da ressurreição está condicionada à baixeza terrena
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, olha o que o apóstolo está dizendo, repouse o poder de Cristo. Porque, ou melhor, ele diz o seguinte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. É assim. Então nós devemos ser fracos, naturalmente falando, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa vida. Joel capítulo 3, versículo 10, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças nas vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Então por que você deve declarar que você é forte? Cumprindo-se então Filipenses no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim. E por que todas as coisas você pode? Porque o Espírito Santo de Deus que te fortalece está dentro de você. Então você se fortalece no Espírito Santo. Mas humanamente falando, somos fracos. Somos extremamente limitados. Temos a mente diminuta, extremamente micuinha. Nós não temos capacidade para entender os absolutos de Deus. E glórias à sua fidelidade é que o Espírito Santo nos revela, nos ajuda nessa compreensão maravilhosa. Entende isso? Amados, como dissemos, essa é a nossa última aula desse tema, Posição em Cristo, primeira edição. Então, na próxima ministração nós traremos um novo tema. Eu creio que o Senhor tem alargado a estaca do seu entendimento, da sua mente, para que você possa compreender aquilo que generosamente Ele nos trouxe nessa hora. Eu gostaria de solicitar que você nos acompanhasse nas nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. E o nosso canal no YouTube chama Canal Palavra Poderosa. Será um grande prazer continuarmos juntos e tome essas ministrações e transmita a outras pessoas também. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia.